Mas eu gostaria de ler com vocês nessa noite Mateus capítulo 22. Vamos ver se eu vou conseguir ler ali, senão eu abro a Bíblia aqui. Mateus capítulo 22, a partir do verso 8. Uma parábola em que Jesus está... Vai aparecer ali? Em que Jesus está falando desde o verso 1, porém eu quero falar a partir do verso 8, e essa parábola ela vai dizer a respeito de salvação, mas nós vamos trazer aqui uma outra aplicação. Verso 8, então disse a seus servos, o banquete de casamento está pronto, mas os meus convidados não eram dignos. Vão às esquinas e convidem para o banquete os que vocês encontrarem. Misericórdia. Então os servos saíram para as ruas e reuniram todas as pessoas que puderam encontrar, gente boa e gente má, e a sala do banquete de casamento ficou cheia de convidados. Mas quando o rei entrou para ver os convidados, notou ali um homem que não estava usando veste nupcial. Diga comigo, veste. E lhe perguntou, amigo, como você entrou aqui sem veste nupcial? O homem emudeceu. Então o rei disse aos que serviam, amarrem-lhe as mãos e os pés e lancem-no para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Pois muitos são... Leiam junto comigo. Pois muitos, mas poucos escolhidos. Pai, em nome de Jesus, nós queremos ouvir a Tua palavra esta noite. Não palavras de conhecimento humano, mas a palavra da sabedoria revelada do Senhor aos nossos corações. Por isso, descortine a Tua palavra diante de nós. Fale conosco, Pai, porque queremos sair daqui, desse último dia de conferência, completamente transformados pelo poder da Tua palavra e do Teu Espírito Santo. E quem crê diz amém. Aleluia. Essa parábola nós vamos ver. O sentido dela é para a salvação, falando da salvação, mas eu quero aplicar aqui para esse último verso que nós lemos. Muitos são chamados e poucos escolhidos, não trazendo o contexto da salvação, mas sim o contexto de um chamado mesmo, de um clamor do Senhor para o povo dele levar o evangelho. E o entendimento que nós temos aqui nessa parábola é o quê? Por que muitos eram chamados e poucos escolhidos? Por causa da veste. Aqueles que não tinham a vestimenta apropriada para a boda, não eram dignos daquele casamento, daquela cerimônia. Não eram dignos de estar ali. Mas quem tinha a veste apropriada, esse era escolhido. E eu quero caminhar com vocês aqui, mostrando alguns homens a qual entenderam que era necessário trocar as vestes. E o primeiro deles que eu quero dizer, eu vou falar apenas 50 aqui esta noite. E o primeiro que eu quero falar é de Gideão. Não vou ler com vocês, mas eu vou só apontar as referências, depois vocês podem ler todas em casa. Mas lá em Juízes, no capítulo 6, nós vamos ver a história de Gideão. E no momento em que Gideão estava ali no lagar malhando trigo, Israel estava vivendo uma opressão muito grande diante dos midianitas. Então aparece o anjo do Senhor e começa a dizer para Gideão: homem valoroso, varão valoroso. E aí Gideão começa a argumentar algumas coisas diante do anjo, e o anjo dizendo: você que vai libertar Israel das mãos dos midianitas. E nesse momento Gideão estava com as vestes de inferioridade, porque ele começa a dizer para o anjo: o meu clã, a minha tribo é a menor de Israel, e eu sou o menor da minha família. Como eu vou libertar Israel?
Ele estava vestido com vestes de inferioridade. Ele não estava se enxergando diferente do que ele era. De fato, a tribo dele era menor, ele era o menor da casa dele, mas a partir do momento em que um anjo aparece e diz: ei, você, varão de guerra, varão valoroso, Gideão entende: eu preciso trocar as minhas vestes. E Gideão então abandona as vestes de inferioridade e ele passa a usar a veste de coragem. Ele passa a ser esse varão corajoso, valoroso, a qual o anjo declara. De repente você pode ser esse que já ouviu tanta coisa em relação ao complexo de inferioridade, mas não conseguiu sair desse lugar ainda. A igreja não precisa mais de ministrações sobre complexos. A igreja precisa de pessoas que entendem que isso não faz mais parte da vida. Retire isso. Retire todo o complexo de inferioridade da sua vida de uma vez por todas. Não volte mais para esse lugar. O Senhor não te vê como menor. O Senhor não te vê como inferior. O Senhor te vê como filho. O Senhor te vê como um filho amado, a quem Ele chama, a quem Ele capacita, a quem Ele enche de coragem, enche de ousadia. Esse é você. Mas é necessário você decidir abandonar as vestes de inferioridade e vestir de uma vez por todas a veste de coragem. Às vezes vocês veem as pessoas aqui no púlpito e acham que é fácil. Mas eu sou uma pessoa que precisou retirar vestes de inferioridade e colocar vestes de coragem. Hoje, depois de 20 anos de convertida, hoje para estar aqui é tranquilo. Mas quando eu iniciei trajando ainda a inferioridade sobre a minha vida. Mas eu entendi quem é o meu Deus e quem eu sou diante dele. Então eu me despi da inferioridade e eu coloquei sobre mim a ousadia que vem dele. Um outro homem é Sansão. Sansão, muitos de vocês devem conhecer a história. É interessante a história dele porque talvez alguns aqui vão se identificar. Um anjo aparece para a mãe dele e começa a falar do filho que ela conceberia. E traz tantos detalhes de quem seria esse filho. Depois o anjo fala com o pai de Sansão também, por insistência do próprio pai. Mas o anjo aparece para o pai também, conta os detalhes. Então a esposa de Manoá engravida de Sansão. Sansão nasce e ele nasce segundo a palavra que foi liberada de Deus sobre a vida dele. E ele começa a caminhar, ele cresce andando segundo essa palavra que foi dita para os pais dele, não para ele. Sansão, eu posso dizer que ele estava vestido com vestes de tradição, ou vamos colocar para os nossos dias de hoje, vestes de filho de pastor. Muitos dizem assim, filho de peixe, peixinho é, filho de pastor, pastorzinho é. Não. Os nossos filhos precisam conhecer a Jesus. Eles precisam ter experiência com Jesus para eles entenderem quem é Jesus. E Sansão, ele só sabia da palavra que tinha sido liberada sobre ele para os pais dele. Ele não tinha ainda experimentado quem era Deus. Não tinha aparecido anjo para ele, para dizer, Sansão, você será um homem nazireu, e com a sua força, por causa do voto, você vai derrotar a muito. Não. Os pais sabiam,
E os pais cumpriam esse voto nele. O voto de nazireu. Nazireado. Qualquer coisa parecida que não é nariz. Até um momento em que Sansão está em um caminho, os pais dele não estavam nesse momento com ele, ele sozinho. Ele não sabia ainda a força que ele tinha, mas aparece um leão diante dele. E no momento em que aparece o leão diante dele, ele descobre a força que ele tem enfrentando o leão. A palavra diz que ele rasga o leão como um papel. Ali ele descobre a força que ele tinha. E quando ele descobre a força que ele tinha, ele então troca a veste da tradição para a veste do poder revelado de Deus. De repente você pode ser esse que caminhou por muito tempo pela tradição dos seus pais. Caminhou pela tradição de saber que palavras foram liberadas para a sua vida, mas você não teve experiência ainda com Cristo. Você ainda não entendeu a força que você tem em Cristo, porque você tem fugido dos leões. Os leões aparecem diante de você e o que você faz? Corre para o pastor, porque o pastor vai saber derrotar o leão para você. Enquanto não enfrentarmos os leões que aparecem diante de nós, não vamos entender o poder que temos de Deus fluindo através de nós. Mas porque Sansão enfrenta o leão, troca a veste da tradição pelo poder revelado, o poder revelado fez Sansão entender o propósito de vida, o propósito dele em Deus, que apesar de ter andado erroneamente no fim da sua vida, ele ainda derrota um grande número, um número muito expressivo daqueles que estavam oprimindo Israel. Ele morre, mas ele morre aniquilando aqueles que estavam oprimindo a Israel, porque ele entende o propósito de Deus na vida dele, e ele só entendeu porque ele não fugiu dos leões. Você precisa retirar as vestes da tradição, porque enquanto a veste da tradição estiver sobre a sua vida, você não terá coragem de enfrentar leão. E sem enfrentar leão, você não vai entender o propósito de Deus sobre a sua vida. Nós precisamos nos despertar para cumprir o papel que o Senhor tem para cada um de nós na grande comissão. Não é mais tempo de só vir assistir culto domingo. É tempo da gente entender aquilo que o Senhor tem para cada um de nós, trocando as nossas vestes. O terceiro que eu quero trazer para vocês é Davi. Davi, ele cuidava das ovelhas do pai, vocês sabem, vou trazer bem resumido. E no momento em que ele estava cuidando das ovelhas do pai, Samuel vai à casa de Davi, porque Deus tinha dado uma ordem a ele para consagrar o novo rei no lugar de Saul. E quando Samuel está na casa de Jessé, pai de Davi, todos os filhos de Davi passam diante de Samuel, e Samuel diz: nenhum desses é o que o Senhor escolheu. E o próprio pai de Davi não lembrava de Davi, que estava cuidando das ovelhas. Samuel pergunta: você não tem outro filho? E então Jessé se lembra: sim, tenho Davi. Nesse momento Davi estava usando a veste de descrédito, porque nem a própria família acreditava no chamado de Deus sobre a vida dele. Mas então o Senhor separa Davi. Davi é ungido na frente daqueles que não lembravam dele, não acreditavam nele. E aí tem mais um momento crucial na história de Davi, que vocês sabem, quando ele vai enfrentar o gigante Golias. Mais uma vez o descrédito. Apesar do exército estar todo com medo,
mesmo sem ter um único homem que tinha a coragem para enfrentar Golias, Davi, um menininho, chega dizendo que ele iria enfrentar. Todos esses que estavam com medo não acreditaram em Davi. Nem o próprio rei. Descrédito. Vestes de descrédito. E sabe, de repente muitos aqui essa noite estão usando a veste de descrédito e não querem arrancar essa veste, porque é uma veste que dá muita desculpa para não avançarmos. É onde a gente mais se esconde. Não acreditam em mim, não me enxergam. Não acreditam em mim, não me enxergam. E porque estamos com medo, não queremos abrir mão da veste de descrédito. E a desculpa é porque não estão nos enxergando. Mas Davi não estava sendo enxergado por ninguém. Davi não foi um homem em que alguém chegou e disse: "Oh, grande guerreiro, enfrente esse gigante." Ele era um menininho que chegou diante do rei, e o rei também não tinha olhado para o Davi com bons olhos e acreditado nele. Nem a família, nem o rei, nem o exército, nem seus irmãos, ninguém estava acreditando no poder de Deus através de Davi. Mas Davi não ficou com a desculpa. Ele arranca a sua veste de descrédito e ele passa a usar vestes de confiança. Confiança em Deus, porque Deus confiava nele também. Arranque hoje as vestes de descrédito na sua vida. Não estão me enxergando, não estão me vendo, não estão vendo o que eu posso fazer, mas ninguém precisa ver. O único que precisa ver já viu. Ele confia em você. Então arranque essas vestes e passe a usar vestes de confiança. Confie em Deus, confie em você. E a confiança que Davi vestiu fez ele não apenas vencer um gigante, mas nós vemos na história que ele se tornou um grande guerreiro. E além disso, um rei. Ele passou a ser o rei de Israel e um rei temente a Deus. E o próximo é Amós. Esse talvez você não saiba tanto a história, mas Amós está no próprio livro dele, um livro profético, Amós, mas principalmente lá no capítulo 7. É muito interessante ver a história de Amós, que é um profeta, mas em um determinado momento da história em que ele está entregando a palavra profética do Senhor, ele é confrontado e ali ele vai dizer: "Eu não sou profeta, nem filho de profeta, mas eu sou um boiadeiro." Ele era empresário, ele cuidava de coisas de fazenda, mas ele diz: "Mas o Senhor me chamou como um profeta." Amós, ele estava vestido de empresário, e empresário bem sucedido, porque é muito simples dizer assim: ele era um empresário que estava falido, então não tinha mais o que fazer, ele foi servir a Deus. Não! Ele era um empresário muito bem sucedido, mas Deus disse: "Não quero você mais como empresário, não quero você mais como um fazendeiro, eu estou te chamando como um profeta." E Amós arranca a sua capa de empresário e então veste a capa de profeta. E Amós fala muito comigo, porque quando eu converti, eu já estava dando sequência a uma carreira. A minha família, grande parte é do direito, e eu estava cursando direito. Estava trabalhando dentro do Tribunal de Justiça, já tinha comprado meu carro e planejamento até de comprar imóveis, a minha vida toda estruturada. E aí eu converto, e eu entendi que a minha vida não fazia mais sentido algum se não fosse servir ao Senhor. E por opção,
Uma menina mimada, que não sabia cozinhar, que não sabia nem arrumar a própria cama. Minha mãe sempre teve ajudante. Uma menina mimada decidiu abrir mão de tudo e viver voluntariamente. E até hoje essa é a minha vida. Não dê mais desculpa para o Senhor. Se o Senhor está mandando você abrir mão da veste empresarial, de carreira, seja o que for, se é o Senhor mandando, Ele vai te sustentar. E não tem coisa melhor do que viver na vontade do Senhor. Você pode ganhar muito dinheiro, ser muito bem sucedido, ser muito famoso, mas não vai adiantar nada se você chegar no céu e o Senhor olhar para você e falar: eu não te reconheço. Por quê? Porque você está com a veste de empresário, mas eu te chamei como um profeta. Decida hoje abrir mão das vestes que não te pertencem mais e assumir a sua identidade em Cristo Jesus. E o livro de Amós, ele vai até terminar vou enxugar os versículos aqui, dizendo assim: naquele dia levantarei o tabernáculo caído de Davi e trarei do cativeiro o meu povo. Amós, por ele se vestir com a veste correta, a qual Deus estava dando a ele como profeta, ele foi um profeta a qual falou em um tempo de injustiça social e hipocrisia religiosa. Ele também fala sobre o julgamento de Deus. Foi um profeta a qual precisou confrontar o povo. E será que não é esse momento que nós estamos vivendo? Mas por que não temos visto muitas mudanças acontecerem? Porque estamos calados. O Senhor tem dado palavras para muitos, mas pelo medo ou pela falta de conhecimento, ou seja o que for, muitos estão calados. Ei, abra mão de tudo isso. Vista a sua veste. Se o Senhor tem te chamado como profeta, se levante como voz do Senhor nesta terra. E o próximo, Isaías. Vocês conhecem bem a história de Isaías. Em Isaías, no capítulo 6, nós vamos ver o momento em que Isaías tem uma visão do trono do Senhor. E ali, quando ele depara com essa grandiosidade do trono do Senhor, ele fica tão impactado. E ele começa a dizer: ai de mim, que sou um homem de lábios impuros e habito no meio de povo de impuros lábios. Isaías, ele estava vestido de impureza, mas por ele ter o encontro com o Senhor e ver a glória do Senhor, ele entende: eu preciso sair do lugar da impureza, e apenas uma brasa do altar é capaz de tocar a boca dele e transformá-lo. Ele passa da impureza para um homem puro, a qual onde havia impureza que era nos seus lábios, os lábios dele são usados agora para levar a palavra do Senhor, para anunciar o Messias, para falar de Cristo Jesus. Veste de impureza sendo retirada e veste de santidade, de pureza sendo colocada sobre ele. Apenas uma brasa do altar. Mas não é simplesmente a brasa vir, mas é você primeiro ser impactado com a glória do Senhor. Busque ao Senhor. Busque ao Senhor. E enquanto buscamos ao Senhor, vamos sendo santificados. E por último, Pedro. Pedro vocês também conhecem, mas tem um detalhe bem importante, porque todos esses que eu falei,
Gideão, Sansão, Davi, Amós, Isaías, todos eles faziam parte da antiga aliança, ou seja, o Espírito Santo. Estamos numa conferência do Espírito Santo, e vocês bem sabem, o Espírito Santo na antiga aliança, ele não habitava no homem, não tabernaculava no homem, mas a partir da morte e ressurreição de Jesus, ele deixa uma instrução para os discípulos: fiquem reunidos num só lugar, em Jerusalém, para que do alto vocês sejam revestidos. E isso acontece lá em Atos, no capítulo 2. A diferença então é que Pedro, ele passa a ter o Espírito Santo habitando nele, e nós vamos entender isso aqui então. Pedro, quando foi chamado por Jesus para se tornar um discípulo e seguir a Jesus, ele estava na sua profissão de pescador. Mais uma vez eu entendo que Deus tem falado aqui com pessoas que ainda não entenderam que é para abrir mão daquilo que você faz hoje. Abra bem os seus ouvidos dentro do seu coração. Pedro estava pescando, e então ele tem ali vou resumir bem, vocês já sabem, a pesca que não foi bem sucedida. Então Jesus fala para ele jogar a rede, então a pesca é bem sucedida agora. E aí Jesus diz então: vem que eu te farei pescador de homens. Ou seja, largue a sua profissão, abandone isso que te sustenta hoje, porque eu, Cristo Jesus, serei o seu sustento. Vem, me segue. Pedro então, ele estava vestido de pescador, mas não apenas de pescador. Lá em Atos vai trazer um detalhe muito importante da vida de Pedro. Quando vem o Espírito Santo, Pentecostes, eles ficam cheios do Espírito Santo, e ali Pedro passa a pregar o Evangelho, e a palavra vai dizer que os que estavam ouvindo ficavam admirados em saber que Pedro era iletrado. Pedro então estava com vestes de um pescador e iletrado. O que significa isso? Que Pedro não era como esses rabinos. Ele não tinha passado por uma escola rabínica. Ele não tinha passado pelo seminário teológico Carisma. Mas a partir do momento em que ele recebe o poder do Espírito Santo nele, ele já tinha abandonado a veste de pescador. Agora ele também abandona a veste de iletrado, porque o poder de Deus através da vida de Pedro faz com que multidões sejam impactadas pela palavra que Pedro pregava. De um pescador iletrado, Pedro passa a ser um discípulo ousado. E a ousadia de Pedro fez que até a sombra de Pedro curasse. Ele passava e a sombra curava. Ei, meu irmão, qual veste você precisa abandonar hoje? Lá em Hebreus, já estou encerrando, no capítulo 11, nós temos ali vários desses homens que eu citei aqui, estão ali em Hebreus 11, a qual o autor de Hebreus vai chamar de heróis da fé. Eles são nomeados como heróis da fé. E esses homens, heróis da fé, entenderam que era necessário trocar as vestes. Não existe um único homem sequer, a não ser Cristo Jesus. Mas fora Cristo Jesus, não tem um homem sequer que não foi necessário trocar as vestes. Todos os grandes homens e mulheres de Deus entenderam que era necessário trocar as vestes. Vestes de inferioridade, vestes de impureza, vestes de pescador iletrado, de empresário, de descrédito, de tradição e qualquer outra veste que você tenha já anotado em você. Retire essa veste e coloque sobre você a veste a qual Deus tem falado sobre você. Assuma quem você é diante do Senhor, porque o Senhor te vê diferente. O Senhor não te vê como um injustiçado. O Senhor não te vê
vai trazer todos esses homens e mulheres. E depois Hebreus 12 vai dizer assim: é necessário que a gente tire todo o peso e pecado que tão de perto nos rodeia, para que corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Existe uma carreira proposta, não imposta, mas o Senhor propõe a você uma carreira. E Hebreus vai dizer que existe uma grande nuvem que está ali olhando para nós, nuvem de testemunhas, como se nós estivéssemos nessa corrida. Mas é necessário o quê? Retirar o peso. Veste errada te deixa pesado. Veste errada não te permite correr. Para correr você não pode estar de casaco. Para correr você tem que estar com a roupa apropriada para a corrida. Então, meu irmão, a veste que está te paralisando hoje, retire, retire, porque você precisa correr. Não é caminhar na carreira que o Senhor está te propondo, é correr, correr, correr. Fique de pé no seu lugar. O Espírito Santo já foi derramado sobre nós. Nós já temos o Espírito Santo habitando em nós. Já temos o Espírito Santo nos revestindo. E se você não foi batizado pelo Espírito Santo de Deus, receba o batismo nesta noite, em nome de Jesus. O revestimento do Senhor sobre a sua vida. O que nos falta não é a porção de Deus. O que nos falta não é aquilo que Deus tem para dar, porque Ele deu, o Espírito Santo já foi derramado. O que nos falta é a veste apropriada. Nos falta sair do vitimismo. Nos falta sair desse lugar que nos aprisiona. Saia desse lugar esta noite. Saia deste lugar. Porque o Senhor, Ele te chama, Ele te propõe essa carreira. E é necessário você trilhar este caminho. Eu não quero chegar no céu e o Senhor falar que eu não cumpri a carreira que me foi proposta. Eu quero chegar no céu e o Senhor dizer: serva boa e fiel. Serva boa e fiel. Serva boa e fiel. Servo bom e fiel, 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 servo bom e fiel. Se você entende que você precisa retirar vestes essa noite, mesmo que seja uma veste que eu não falei, mas você entendeu, vem aqui à frente como um ato de fé. Já vem aqui à frente dizendo: Senhor, eu estou me despindo do medo, eu estou me despindo da incredulidade, eu estou me despindo da passividade. Seja qual veste você identificou que você precisa retirar, como um ato de fé, vem aqui para frente dizendo: eu retiro e eu recebo do Senhor as vestes a qual o Senhor tem para mim, porque eu quero correr esta carreira. Enquanto eu estava orando por esta noite, eu entendi o Senhor dizendo: não é hora ainda, esse apelo aqui não é apelo para salvação não, ok? É apelo realmente para quem entendeu que precisa se posicionar no chamado do Senhor. Mas eu quero falar também da salvação, porque o Senhor me mostrou pessoas aqui essa noite. E aí cabe a você, se você vai querer aceitar o Senhor como Senhor e Salvador da sua vida ou não.
Mas o Senhor me mostrou pessoas que estão presas no alcoolismo, me mostrou pessoas que estão presas no vício de drogas, pessoas que estão presas na sexualidade. E o Senhor disse assim: eu estou chamando esses para uma mudança de vida. Eu estou chamando eles, ainda na bebida, ainda nas drogas, ainda na promiscuidade. Eu estou chamando. Se você se encontra nessa condição e você entende que você precisa de Jesus, saiba que aqui é o seu lugar. Aqui é o seu lugar. Eu sei que talvez você vai ficar com vergonha de levantar a sua mão e dizer: eu preciso de Jesus. Mas no final, você pode procurar qualquer pessoa da equipe. Não permaneça na condição que você está. Amém? Pai, em nome de Jesus, eu oro por cada um que está aqui. Ah, Deus, que de fato as vestes venham ser trocadas. Vestes trocadas, vestes trocadas em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu oro, Deus, para que o Senhor venha acelerar o tempo dessas minhas irmãs. Que esse posicionamento delas venha ficar marcado em nome de Jesus. Que elas se levantem daqui completamente transbordando do Teu Espírito Santo, em ousadia, em mansidão, em intrepidez, em nome de Jesus. Não mais trajando vestes que impedem, não mais trajando vestes que impedem, Senhor, de correr a carreira que o Senhor propôs a cada uma delas, mas que elas possam se levantar daqui entendendo que foram chamadas pelo Senhor e que possam correr a carreira que o Senhor está propondo a cada uma delas, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Todos declarem comigo: hoje eu decido vestir as vestes apropriadas, porque eu tenho um chamado e eu vou assumir o meu chamado em Deus, custe o que custar, venha o que vier. Eu não me calarei, eu não me esconderei, mas eu cumprirei o propósito de Deus sobre a minha vida. Aleluia!